É muito engraçado começar essa conversa aqui falando que a atividade de marketing ela é muito mais empírica do que técnica. É onde eu quero chegar. Onde foi que foi a virada? Onde é o momento onde a gente percebeu que a nossa metodologia de trabalho começou a funcionar com grande eficiência? Foi quando a gente começou a implementar o método PDCA, que é um método de gestão de tarefas, um método de gestão na vida do marketing. O marketing, naturalmente, é um departamento marginalizado dentro das empresas. Se você, por exemplo, numa empresa de construção civil, a gente tem a engenharia, que é super importante, tem um financeiro, que é super importante, tem um land bank, que é super importante. E qual a importância que as empresas, as corporações, naturalmente, dão para o marketing? Normalmente é menor do que esses outros departamentos. Com isso, o marketing ao longo dos anos não evoluiu em termos de gestão. E a gente viu o financeiro criar novos dispositivos, operações criar novos dispositivos, engenharia criar novos dispositivos e o marketing. O que o marketing tem de dispositivo de controle, dispositivo de aferição de qualidade? São poucas empresas têm e são raras essas empresas. E onde que o PDCA entra nisso? Por mais que a gente na VMV tenha desenhado cronogramas, controles, follow-ups, orçamentos, inventários que deem padrão para o marketing da empresa, existem ações, por exemplo, vou entrar numa cidade nova. Existem variáveis incalculáveis, imprevisíveis, ocultas, omissas, que fogem a qualquer planejamento muito bem feito. E por isso faz parte do planejamento prever os casos omissos. E é onde entra o PDCA. PDCA é um método de gestão que ficou conhecido pelo Vicente Falcone, que ele é P de Plan, D de Develop, C de Check e A de Act, né? Planejar, desenvolver, checar e agir. Esse método permite que a gente acerte e erre muito rápido. Na verdade, hoje em dia, com as startups, especialmente nos últimos 5 anos, não, startup é descolado, startup é jovem. Esse método de gestão PDCA já tem esse pensamento há vários anos, há mais de uma década, que esse pensamento já é implantado pelo time do Vicente, pela Falcone, há muitos anos. Só que hoje ele está empacotado com outro tipo de pensamento e tudo mais. Mas é um pensamento que para o marketing ele é fundamental. É o que? Vamos planejar uma ação. Porque por mais que a gente tente tornar o marketing um departamento tecnicamente robusto, ele é um departamento que vive da operação, ele é um departamento que vive do dia a dia, ele é um departamento que vive do acerto e do erro. Porque eu entro com um produto numa praça nova, eu consegui prever tudo? Não consegui. Tive problema por quê? Qual que foi o problema? O que eu fiz para corrigir o problema? O que eu fiz para corrigir o problema solucionou o problema? Este é o PDCA. Só que esse espaço de tempo que eu falei para vocês agora, né, pode ser 1 mês ou 2 anos. Eu falo, num exemplo hipotético, que eu lancei um produto imobiliário na cidade X. E aquela cidade era um produto de Minha Casa Minha Vida. E aquela cidade X, a construtora que eu atendia não era conhecida. Então, entrei com o modelo, que era o mesmo modelo de marketing que eu usava, mesmo setup de marketing que eu usava em outras praças onde a construtora era conhecida. O que aconteceu? A construtora demorou 1 ano e não vendeu nem o que a gente queria ter vendido em 2 meses. Por quê? Porque eu entrei naquela cidade com um setup errado. Eu deveria ter entrado com um setup de reputação e entrei com um setup de vendas. O que aconteceu? Demorou muito mais tempo para eu criar a reputação que dá bases para a venda. Esse é o caso que eu sempre falo, que é um caso onde não aconteceu o PDCA. Porque eu fui vendo os indicadores num período muito maior do que eu deveria, e todas as vezes que eu vi os indicadores não estando dentro do previsto, eu não tomei a providência. Hoje em dia, esse problema foi resolvido, mas ele foi resolvido com 1 ano, ele deveria ter sido resolvido com 1 mês. Qual que é o prejuízo? Investimos um dinheiro alto sem sucesso de vendas. Por que eu dou esse exemplo aqui? Porque o marketing ele tem que aprender com os erros, e não é feio você falar do erro. Como eu não esqueço desse erro, eu nunca vou entrar mais numa praça e esperar 1 ano para tomar a providência. A gente tem que ter uma agilidade de ver os erros, ver os problemas, ver os desafios, fazer planos de ação, checar o resultado e tomar ação. O PDCA ele vem com esse raciocínio. Então tem várias ações, hoje em dia o digital trouxe isso pra gente e dá para ver isso de forma muito clara. Você entra com a campanha no Facebook, por exemplo, joga aquela campanha 2 semanas, 3 semanas,
deu resultado, não deu resultado, eu já vou saber. Quando você faz uma campanha de televisão, isso é mais complicado. A não ser que você faça um horário nobre, você vai fazer uma campanha, uma ação de posicionamento de marca, você vai ter que monitorar aquela ação de perto durante 3 meses, 4 meses, para ver se deu resultado. Mas o importante é monitore de perto, cheque os resultados, faça plano de ação e cheque os resultados do plano de ação. Com isso, o seu planejamento de marketing vai dar muito certo. Outra visão da importância do PDCA. No início do ano, aprovamos o orçamento de marketing que tem lá R$1 milhão. O R$1 milhão, ele naturalmente não será executado na sua integralidade. Por quê? Uma ferramenta não vai dar certo, uma ação não vai dar certo, um produto atrasou, mas qual é a velocidade que você tem para tomar a decisão com isso? A gente já viu cliente nosso em empresas parceiras que implantaram um CRM e depois de 2 anos perceberam que aquele CRM não seria útil para elas. E eles ficaram 1 ano implantando, usaram 1 ano e no segundo ano já viram que o CRM não funcionava. E se aquela empresa tivesse feito um PDCA bem feito e visto que o CRM demoraria para ser implantado e depois visto que teria desafios que aquele CRM não teria dado resultado para ela, 2 anos teriam se tornado 3 meses. Ou seja, ela perdeu 19 meses porque ela não conferiu, porque ela deixou o barco correr. Então o PDCA no marketing não pode deixar o barco correr. Como eu falei em outro vídeo, a velocidade é algo crucial para o posicionamento de mercado. O marketing, como o coração do posicionamento de mercado da empresa, ele deve zelar para que todas as ações sejam feitas no tempo correto, porque uma ação correta feita no tempo errado é uma ação errada. Então, se você tem um plano de entrar numa praça nova, tem um plano de fazer uma campanha institucional em fevereiro, essa campanha tem que entrar em fevereiro e ser medida em fevereiro. Você não pode entrar com uma ação em fevereiro e medir ela em julho, falar, eu demorei para medir, nossa, não foi o que a gente esperava. É normal errar em marketing. É comum errar em marketing e é normal, não precisa nem se censurar em falar que é normal ou comum. É normal errar porque o marketing é um departamento que cria, o marketing é um departamento que desenvolve e é faculdade de quem cria errar também. Só que o errado não é errar, o errado é errar e não corrigir. E é onde o PDCA entra. A gente não é expert em PDCA, a gente não é expert em gestão como o Falcone. A gente só está falando dessa metodologia que foi muito importante para a gente, que a gente traz para o nosso dia a dia, que fez muita diferença, que é ter rédea nas atividades. A gente tem clientes, a gente viu casos recentes onde uma construtora se posicionou e 3, 4, 5 se posicionou atrás dela naquele mesmo mercado. Mas por que essa primeira construtora conseguiu se posicionar? Porque ela teve a velocidade de chegar naquele momento. Não é porque às vezes ela é mais inteligente ou ela tem mais dinheiro, não. É porque ela resolveu aqueles problemas que todos têm mais rápido. Então a gente vê hoje uma construtora chegando num patamar que a gente viu outra construtora há 3, 4 anos. A gente vê um hotel, às vezes fora do Brasil, a gente vê um hotel com um nível de atendimento, um nível de experiência que hotéis no Brasil vão chegar daqui a 2, 3 anos. Por quê? Porque eles resolvem problemas mais rápido. No final das contas, é resolver problemas mais rápido. Mas para resolver o problema, você tem que planejar, desenvolver, checar e agir. É o que a gente faz no marketing. No cronograma, eu planejo, desenvolvo, testo e checo se aquele cronograma fez sentido. No orçamento, a gente tem que checar, porque é muito comum, aconteceu também recentemente, da empresa chegar para a gente desenvolver um budget de marketing e aquele budget não era adequado porque ele lançou num produto novo. Então eu tinha lá, supondo também, tinha um budget de mais de R$500 mil para aquele período. No meio do período, a empresa fez um acordo comercial, lançou uma linha nova de produto nacional, que era para cliente B2C, e isso não estava previsto no nosso orçamento. Ou seja, o correto é refaz o orçamento e põe para rodar. O que acontece é o seguinte: se você está com um orçamento de relacionamento, de B2B, e você entra com um produto de B2C, e você vai começar a rodar aquele produto sem um orçamento adequado, sem um cronograma adequado, qual que é o risco disso dar certo? Qual que é a possibilidade de você não ter problema pela frente? Então, se tem uma diversidade, se tem um fato novo no seu ecossistema de marketing, para tudo, replaneja, checa e age. Valeu! Um abraço.